Eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Na aula de hoje temos crônica, humor e paródia. Já vimos que a crônica é um gênero textual que faz uma reflexão sobre o ocorrido e leva também o leitor a fazer uma reflexão. É uma narrativa curta que apresenta uma sequência temporal dos acontecimentos. Ela possui um tom leve e de fácil compreensão. E vamos ver a paródia a seguir. Um dos documentos mais antigos da história do Brasil é a carta que Pero Vaz de Caminha, escrivão da armada de Pedro Álvares Cabral, escreveu ao rei Dom Manuel em maio de 1500. Nela podemos ler o relato da viagem e, principalmente, conhecer as principais impressões que os portugueses tiveram da natureza e dos habitantes da nova terra. Devido ao significado simbólico que adquiriu, é comum ser considerada como certidão de nascimento do Brasil. A carta foi objeto de inúmeras paródias ao longo do século XX. Ali está, uma cópia, da carta escrita por Pero Vaz Caminha ao rei Dom Manuel, de Portugal. Você já estudou. Então, você já estudou. Paródia, o que é? Uma obra literária, musical, teatral, etc., que, com intenção humorística ou satírica, imita uma outra obra, gênero ou estilo conhecido. Para que a paródia funcione e produza efeitos humorísticos, é necessário que o leitor conheça o texto original. É da relação entre a paródia e o texto parodiado que brota o sentido crítico ou brincalhão pretendido pelo autor. Sem o diálogo entre os dois textos, que é chamado de intertextualidade, esse diálogo entre os dois textos, o parodiado, o texto original parodiado e a paródia, não há paródia. Mas, atenção, nem toda obra humorística pretende provocar gargalhadas. Existe um tipo de humor sutil, discreto, sofisticado, que provoca apenas o sorriso. É uma brincadeira intelectual, que depende mais da inteligência que da disposição de espírito do leitor ou do espectador. Então, o texto 1 é a carta ao rei Dom Manuel, fragmentos da carta. Então, ali um título, nós vamos depois, numa outra atividade, nós vamos colocar o título para cada fragmento da carta. Senhor, posto que o capitão-mor desta vossa frota e assim os outros capitães escreveram a vossa alteza a nova do achamento desta vossa terra nova, que ora nesta navegação se achou, não deixarei também de dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. E o que é capitão-mor? Mais alto comandante da frota, que foi Pedro Álvares Cabral. Vésperas, preces realizadas entre 15 e 18 horas. Tome, porém, vossa alteza, minha ignorância por boa vontade, e creia bem por certo que, nem para aformosear, nem afear, haja que depor mais que aquilo que vi e me pareceu. E neste dia, às horas de vésperas, houvemos vista de terra, seja primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual Monte Alto o capitão pôs nome o Monte Pascoal, e a terra da Vera Cruz. E dali houvemos vista de homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8, segundo os navios pequenos disseram, por chegarem primeiro. E o capitão mandou no batel em terra a Nicolau Coelho para ver aquele rio,
E tanto que ele começou de ir para lá, acudiram pela praia homens, quando 2, quando 3, de maneira que, quando Batel chegou à boca do rio, eram ali 18 ou 20 homens pardos, todos nus, sem nenhuma coisa que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos e suas setas. Vinham todos rijos para o batel. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos. E eles os pousaram. Ali não pôde deles haver fala, nem entendimento que aproveitasse, por um mar quebrar na costa. Somente deu-lhes um barrete vermelho e uma carapuça de linho que levava na cabeça e um sombreiro preto. E um deles lhe deu um sombreiro de penas de ave, compridas, com uma copazinha pequena de penas vermelhas e pardas, como de papagaio. E outro lhe deu um ramal grande de continhas brancas, miúdas, que querem parecer de aljaveira, as quais peças creio que o capitão manda a Vossa Alteza. Que é aljaveira? Mesmo que aljofareira, árvore com cujas sementes se fazem colares. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa cobrir, nem mostrar suas vergonhas, e estão acerca disso com tanta inocência como têm em mostrar o rosto. Traziam, ambos, os beiços de baixo furados e, metidos por eles, ossos. Os cabelos seus são corredios e andavam tosquiados, de tosquia alta, mais que de sobrepente, de boa grandura e rapados até por cima das orelhas. Ao sábado pela manhã, mandou o capitão a Nicolau Coelho e Bartolomeu Dias que fossem terra e levassem aqueles 2 homens e os deixassem ir com seu arco e setas, aos quais mandou dar a cada um uma camisa nova, uma carapuça vermelha e um rosário de contas brancas de osso, que eles levaram nos braços, e cascavéis e campainhas. E mandou com eles para ficar lá um mancebo degradado, criado de Dom João Telo, a quem chamam Afonso Ribeiro, para andar lá com eles e saber de seu viver e maneiras. E a mim mandou que fosse com Nicolau Coelho, Pero Vaz de Caminha. Piloto Afonso Lopes, mandado à terra, levou 2 indígenas para a nau capitania, para a caravela dos portugueses. Texto 2. Descoberta dos portugueses pelo Brasil. Aqui nós temos, né, uma foto de Pero Vaz de Caminha, em 1440 a 1500. Era um fidalgo português, nomeado escrivão da armada de Pedro Álvares Cabral e da feitoria que seria criada em Calicut, na Índia. Texto 2 é do José Roberto Toreiro. Descoberta dos portugueses pelo Brasil. Pesquisando para um livro sobre o descobrimento do Brasil, tropecei numa carta datada de maio de 1500. Mas não se trata da célebre Carta de Caminha. Esta é escrita em tupi e assinada por um certo Tibiriçá. Além de mostrar a visão da descoberta pelo ângulo dos tupinambás, este documento nos conta que fim levou Afonso Ribeiro, degradado deixado no Brasil pela esquadra de Cabral. Era um lindo dia, de muito sol e nenhuma nuvem. Se não me engano, 23 de abril, talvez uma quinta-feira. Vínhamos pela praia em 7 ou 8 e o Biratã contava, sempre rindo muito alto como um papagaio do peito roxo, que na última festa bebera tanto cauim que quase beijara a potira, uma velha que tem seios tão caídos e murchos que, às vezes, os joga para as costas, de modo a fazer graça para as jovens. Foi então que Peri avistou uma canoa se aproximando. Quando Batel chegou à praia, cercamos aqueles homens. Acho que podemos chamá-los assim apesar de sua aparência. E ficamos a fitá-los
com muita curiosidade. Eram muito pálidos, descoloridos como os doentes e, para piorar sua figura, alguns tinham pelos no rosto. Além disso, estavam muito vestidos, provavelmente por vergonha de suas partes, que devem ser muito feias ou pequenas. Eles começaram, então, a soltar os mais estranhos grunhidos, que, por mais que nos esforçássemos, não podíamos entender. Tentaram, então, um contato mais primitivo e nos atiraram um gorro vermelho de presente. O Biratã jogou-lhes em troca um pequeno cocar, já um tanto velho, mas que os deixou muito contentes. Fizemos ainda mais algumas trocas e, depois de algum tempo, os pálidos entraram na sua canoa e voltaram para o mar. Enquanto se afastavam, o Biratã imitava seus gestos e até botou umas folhas no rosto para fazer-se de peludo. Todos rimos muito e Peri quase rolou no chão. No dia seguinte, eles voltaram à praia. Por meio de sinais, conseguiram se fazer entender. Queriam água potável. Logo enchemos muitas cabaças e ainda lhes trouxemos alguns cocos. Em retribuição, pedíamos colares e espelhos, e, para nossa surpresa, eles aceitavam a troca com gosto. Vê-se logo que este povo não é dos mais inteligentes, pois lhes damos coisas que nascem sozinhas da terra e, em troca, nos devolvem objetos que fazem com o trabalho das próprias mãos. Espertos como uma anta malhada, disse o Biratã. Depois deste dia, não mais os vimos, mas deixaram deles entre nós. Agradecemos muito o presente e fizemos grande festa para o que ficou, que chorava muito ao ver seus amigos voltarem para a grande canoa. Com este homem, aprendemos muito sobre os pálidos, por exemplo, que eles têm a carne macia, mas os pelos do rosto devem ser bem queimados, senão ficam presos entre os dentes. Muito bom estes portugueses. Espero que nos façam outras visitas. José Roberto Toreiro, ele é brasileiro, né? Nascido em 1963, escritor, cineasta, roteirista, jornalista e colunista de esportes. Nessa atividade oral, nós criamos um título, né? Para sintetizar o assunto principal de cada fragmento da carta de Caminha, como também a resolução de possíveis dúvidas acerca de situações, frases, palavras e expressões que aparecem no texto, já que a carta de Pero Vaz de Caminha foi escrita na Idade Média, 1500, com um vocabulário daquela época, né? E da língua portuguesa de Portugal. Então, vamos ver. Dos fragmentos 1 e 2, nós poderíamos colocar como título O Descobrimento, ou A Nova Terra, ou Primeira Visão da Terra. Os pronomes utilizados pelo missivista, pelo Pero Vaz de Caminhas, para se dirigir ao destinatário. No início, o missivista utiliza o pronome Senhor. No corpo do texto, utiliza o pronome Vossa Alteza, para se dirigir a Dom Manuel. Sinônimos da conjunção posto que, ainda que, se bem que, mesmo que, embora. Nome do capitão Mor, Pedro Álvares Cabral. Achamento, descobrimento. Achamento era um termo muito utilizado lá na Idade Média, né? Depois a língua evoluiu, de achamento tornou-se descobrimento. Classes gramaticais e significados da palavra nova. Na primeira ocorrência, a nova, né? Que ele ia dar a notícia, né? Falar a nova, né? Que era o descobrimento do Brasil, é um substantivo que significa notícia recente, novidade. Já na segunda ocorrência, terra nova, é um adjetivo feminino de novo, que significa recém-descoberta. Terra chã, terra plana, planície. Do fragmento 3, primeiro encontro com os indígenas, ou troca de presentes, ou admiração diante dos indígenas. E a expressão obra de, com o significado de, por volta de, cerca de, mais ou menos, e a figura de linguagem contida na frase.
segundo os navios pequenos disseram. É uma metonímia, que significa a substituição do conteúdo navegantes pelo contingente navios. Batel é um pequeno barco, né? E o significado de quando em quando, dois em dois, dois e três. Rijos firmes, sem temor. E sombreiro, que era o cocar. Do fragmento 4 e o último, nós poderíamos colocar 2 indígenas na nau capitania, descrição dos indígenas, maneira de avermelhados, quase avermelhados, um pouco avermelhados, que era o tom da pele do indígena. Estimam, nem fazem caso, nem gostam, nem consideram importante, cascavéis, guizos, chocalhos, mancebo, é um jovem, né? Moço, degradado, condenado à pena de degredo, desterrado e exilado. Então, você deve ter percebido que o texto do José Roberto Toreiro, do escritor brasileiro, né? Descoberta dos portugueses pelo Brasil, é uma paródia da carta de Pero Vaz de Caminha sobre o descobrimento do Brasil. Então aqui nós temos um exemplo de paródia. E essa carta de Pero Vaz de Caminha, como já foi falado anteriormente, serviu muito de paródias, né, ao longo do século passado. É isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.